Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma segunda-feira para termos nossa oração, a oração para viver as promessas de Deus. Hoje vai ser um tema muito importante, vencendo as tempestades. É muito importante nós estarmos firmes, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou na palavra. Então nós vamos começar a nossa oração, a oração para viver as promessas de Deus. Já curte esse vídeo, compartilha, siga o nosso canal aqui no YouTube, cada vez mais está crescendo, alcançando pessoas. Por isso compartilha, ajuda esse canal a alcançar mais vidas para que o Evangelho seja pregado e alcançado as pessoas, porque essa é a missão de todos nós cristãos aqui na Terra. Então vamos para a palavra do Senhor. Acompanhe aqui no telão, atrás, essa palavra que é muito importante, que está em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, aqui é Jesus falando para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Jesus aqui, no versículo 35, tem um momento com os discípulos e fala: nós vamos passar para o outro lado. Eles iam atravessar o mar e iam atravessar para passar para o outro lado. Isso Jesus estava falando aqui para eles. E no versículo 36 diz: deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Agora o versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre os barcos, de forma que este se enchia de água. Ou seja, eles entraram no barco, começaram a navegar em alto mar, só que em certo momento veio uma tempestade muito forte, que as ondas passavam por cima do barco e começou a assustar todos ali em volta. E mais grave ainda, começou a entrar água dentro do barco e o barco começou a encher de água. E olha o que diz o versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça num travesseiro. Ou seja, em meio àquela tempestade, Cristo estava repousando. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Eles ficaram desesperados e foram pedir ajuda para Jesus Cristo. Aqui nesse momento, eles estavam pensando que iam morrer. Nesse momento, eles entraram em desespero em meio à tempestade, em meio àqueles ventos fortes, em meio àquela água inundando o barco. Eles só pensaram em uma coisa, que eles iam morrer. Porque aqui, ó, Mestre, não te importas que morramos? E no versículo 39, e ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aqui Cristo fala com eles: por que vocês estão tão apavorados? Por que vocês estão achando que vão morrer? Vocês não têm fé na palavra? Por que Cristo fala isso? Por que não tem fé? Porque lá atrás, vamos voltar, ó, no início. Lembra que nós lemos? Versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Jesus falou para eles, antes da viagem: nós vamos passar para o outro lado. Ou seja, Jesus já tinha determinado na palavra. Jesus já tinha decretado que eles iam passar para o outro lado. Então os discípulos deveriam ter guardado isso no coração e já começando a entender que eles iam estar do outro lado no outro dia. Independente se vinha tempestade, se vinha vento forte, não importa. O que importa é que Cristo falou aqui na palavra: nós vamos passar. Só que, em meio aqui ao mar,
veio essa tempestade e logo eles esqueceram do que Cristo disse aqui no versículo 35. Naquela conversa, eles esqueceram completamente do que o próprio Salvador, o Messias, aquele que é o próprio Deus, falou com a sua boca, que eles iam passar. E nesse momento de tempestade, de vento forte, eles esqueceram que Cristo já tinha afirmado que eles iam passar. Claro que, olhando para esse contexto humano, nós aqui limitados, muitas das vezes nós se assustamos, sim. Eu quero que você faça uma reflexão. O que Cristo já falou com vocês? O que Deus já falou com você nesses últimos tempos, nesses últimos anos, dias, meses? Quem sabe falou com você hoje, ontem, um curto prazo de tempo que você ainda se lembra. Mas tenta buscar aquilo que você já entendeu que foi a palavra de Deus na sua vida, aquilo que você já meditou. Você realmente está confiando que isso vai acontecer na sua vida? Você realmente está crendo que isso vai acontecer? Ou você está no meio de alguma tempestade, como aqui os discípulos estavam? Em meio à tempestade, quem sabe você está no meio de um vento muito forte e você se esqueceu completamente que Cristo já falou para você que você vai passar para o outro lado. Deus já falou que vai estar contigo segurando em sua mão. E quem sabe agora você está totalmente desesperado, sem motivação, sem realmente uma esperança, sem crer verdadeiramente na palavra de Deus. Eu quero que você faça uma reflexão. Você pode estar passando agora por grandes tempestades. Você pode estar passando agora por grandes ventos. O barco pode estar inundando na sua vida, seja a sua vida sentimental, espiritual, emocional, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças. Pode ser que esteja passando uma grande tempestade e você pode estar agora totalmente desesperado, como esses discípulos estavam. Discípulos de Deus, pessoas que estavam andando do lado de Jesus. Teve um momento que duvidaram da palavra, ou basicamente esqueceram do que Cristo falou. E nós temos que lembrar, irmãos, do que Deus já falou conosco, do que Cristo já prometeu, do que Cristo já falou. Independente do que você está passando hoje, que você possa lembrar do que Deus já falou contigo, aquilo que Deus já tocou no seu coração e você começa a buscar aqui agora, que Deus já falou com você. Acalma-se, creia que tudo vai acontecer. Porque, olha o que Cristo ensina. Versículo 40, acompanha aqui no telão. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Algumas traduções, algumas bíblias vai estar escrito: por que sois tão tímidos? Não tem ousadia? Aí ele completa: ainda não tem fé? Porque a nossa fé, irmãos, a fé em Deus, a fé na palavra, é crer, ainda que aquilo que nós não vemos, aquilo que ainda nós não vimos, mas que vai acontecer. Isso é fé em Deus. E a verdadeira fé é a fé na palavra de Deus. Se Cristo falou, vai acontecer. Se Cristo falou que você vai passar para o outro lado, você vai passar. Pode ser que hoje, a semana, você vai ter grandes adversidades, tribulações, mas creia que no final você vai ter a sua bênção. Você vai ter aquilo que Deus já falou contigo. Você vai vencer essa depressão. Você vai vencer esse problema financeiro. Você vai vencer esse problema na família. Você vai vencer, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós temos a promessa do nosso Deus Todo-Poderoso que está do nosso lado. Nós vamos orar agora e eu quero deixar essa palavra, esse versículo com você. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que você pegue essa palavra para a sua vida, para
a sua semana agora que está começando. Lance toda a sua ansiedade aos pés de Jesus, porque o versículo fala: Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Então, que nós viemos crer nessa palavra. Aqui, a palavra de Deus está dizendo isso. E nós temos que confiar nessa palavra. Se Cristo disse para nós estarmos confiantes que Ele está no controle, para nós lançarmos toda a nossa ansiedade a Ele, é porque vai se cumprir. Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Assim como Ele disse, vamos passar para o outro lado. Assim Ele diz na sua palavra: lance sobre mim toda a sua preocupação, toda a sua angústia, e o mais Ele cuidará. Porque nós temos que ter fé que Deus existe, que Deus está vivo, Ele vive, está conosco. Então não temos que nos desesperarmos em meio à tempestade. Amém? Nós vamos orar agora para que o Senhor venha nos abençoar, venha fazer a nossa fé estar alicerçada realmente, para que nós possamos crer na palavra de Deus, que a nossa fé possa crescer constantemente. É momento de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, conforme a Tua palavra foi pregada, nós cremos, Pai, que independente do meio, as tribulações, as adversidades, meu Deus, tudo aquilo que possa tirar a nossa paz, as águas podem estar entrando dentro do barco, mas nós cremos, Pai, na Tua promessa. Lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E nós cremos nessa palavra, Pai, que possamos lançar toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, todos os problemas, ó Pai, que esteja acontecendo na vida desse meu irmão e dessa minha irmã, que ela possa confiar em Ti, Pai, lançar sobre Ti toda a preocupação, que todo o fardo pesado o Senhor possa receber, o Senhor possa estar no controle nesta manhã, nesse início de semana. Meu Deus, guarda esse coração, guarda esta mente, guarda, Pai, esse meu irmão, essa minha irmã, de toda a adversidade, de toda a tribulação que queira tirar a fé. Meu Deus, nós sabemos que esse mundo nós vamos enfrentar sim muitas tribulações, muitas tempestades. Meu Deus, quantas coisas que estão prometidas na Bíblia que viriam contra nós, contra os Teus servos, contra os Teus escolhidos, contra aqueles que proclamam o Teu Evangelho. Mas nós cremos, ó Pai, no Teu poder, na Tua graça, no Teu cuidado que é sobre cada um de nós. Ainda que viemos passar pelas tempestades, nós possamos, ó Pai, nos lembrar que o Senhor já prometeu para cada um de nós, que o Senhor está cuidando de cada um, que o Senhor está do lado, protegendo, guardando, e ainda que nós viemos morrer, mas nós estaremos contigo na eternidade, porque nós estaremos cumprindo toda a Tua palavra, que nós seríamos injuriados, nós seríamos perseguidos, nós seríamos mortos por causa do Teu nome. Pai, que a Tua palavra, sim, venha cumprir a cada instante, mas acima de tudo, que viemos ter a paz que excede todo entendimento, que viemos buscar a Tua paz em Ti, em meio às tribulações. Traga paz na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Que o Senhor venha, Pai, resolver os conflitos, que o Senhor venha acalmar a tempestade, porque os discípulos, no versículo em diante, diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? E esse é o nosso Salvador, o nome dele é Jesus Cristo, que vive e que reina e que está do nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. Esse que faz acalmar a tempestade, esse que dá ordem ao mar e o mar lhe obedece. Esse é o nosso Deus que está do nosso lado, que está dentro do barco conosco, está dentro da nossa casa, do nosso trabalho, aonde nós colocamos as plantas dos nossos pés. O Senhor está conosco, está do nosso lado,
E Ele, quando dá a ordem, tudo obedece, tudo se acalma. Por isso, meu Deus, que o Senhor venha acalmar o mar, a tempestade na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Que ela tenha e ele tenha uma semana de paz, de tranquilidade. Venha cessar, meu Deus, todo barulho maligno, todo barulho das trevas, que venha ser repreendido agora em nome de Jesus. Envia, Pai, os teus anjos para guardar esta pessoa. Envia, Senhor da glória, o teu Espírito Santo, que é o próprio Deus. Espírito Santo de Deus, esteja dentro de nós, esteja, Pai, nos alegrando, nos abençoando, nos dando, Pai, a força do teu poder, do teu Espírito. Coloca cada um de nós o teu poder, a tua graça, Pai, para que possamos resistir o dia mau, para que possamos resistir tudo aquilo que vem contra nós, que possamos passar para o outro lado, crendo, meu Deus, que o Senhor já falou na tua palavra e tudo vai se cumprir. O Senhor é um Deus de promessas, a tua palavra não falha, a tua palavra sempre cumpre, o Senhor sempre cumpre as suas promessas, porque o Senhor é fiel em nossas vidas. Por isso, Pai, aumenta a nossa fé nessa semana, faça aumentar a nossa fé, Pai, a fé na palavra, a fé, Pai, que o Senhor está no controle, que possamos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como fala em Hebreus. Meu Deus, que temos que ter fé, Pai, na Tua presença, fé que o Senhor está no controle. Por isso, Pai, aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que tem pessoas que estavam precisando dessa palavra. Tem pessoas que iam passar essa semana por algumas tribulações e não iam entender. Da mesma forma, eu creio que pessoas também deveriam estar passando por grandes tribulações. Mas a palavra de Deus, ela não vem em vão. Ela vem de encontro. Eu creio que pessoas aqui poderão passar por grandes tribulações, mas creia na palavra de Deus. Creia que o Senhor já falou contigo, estará contigo em meio à tempestade, assim como estavam com os discípulos. Mas o que Cristo quer de você, tenha fé, tenha de bom ânimo, tenha força na palavra de Deus, porque o cristão vai passar sim por tribulações, por adversidades, porque está escrito que nós vamos passar. Mas nós temos que vencer através da palavra de Deus. Vencer através da fé. E nós vamos sim passar para o outro lado. Que em nome de Jesus você seja cheio do Espírito Santo essa semana. Que você seja cheio da presença de Jesus. Que a sua fé venha aumentar essa semana para enfrentar tudo que vier pela frente. Que a sua fé esteja fortalecido em Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada. Até semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus Cristo, um abraço, fique com Deus e até a próxima.